Olá, turma, tudo bom? Então vamos começar o capítulo 24, plantas com sementes, tá? Então, aquecendo. As flores são geralmente coloridas e perfumadas. Por que elas apresentam essas características? E pensando nisso, você conhece o nome de algumas flores? Dê pelo menos o nome de 4 delas, tá? Vamos à obra. As angiospermas, as gimnospermas, compõem as espermáfitas, isto é, plantas vasculares com sementes. Ambas são chamadas fanerogamas, uma vez que seus órgãos reprodutores são visíveis, aparentes. No caso das angiospermas, são as flores. As gimnospermas possuem as pinhas ou estróbilos, os quais não são considerados flores por muitos estudiosos. Sementes sem frutos. Isso é comum às gimnospermas, tá? São plantas representadas geralmente por árvores robustas, como o pinheiro, a araucária, o cipestre, o cedro, o abeto e as altas e seculares sequoias. Todos representantes das coníferas, vegetais que têm esse nome por causa de sua forma, tá? A forma de um cone, tá certo? Então nós temos aqui as coníferas. A é o pinheiro do Paraná ou araucária. A B são os pinheiros. E aqui a letra C, os cipestres. É oportuno lembrar que as coníferas não perdem suas folhas no outono. Assim, no inverno, a neve escorrega pelos seus flancos e não se acumula sobre os ramos. A forma cônica impede, desse modo, que a neve esmague a planta. Aqui, ó, no desenho, nós temos a bela e exótica ginkgo biloba, a única espécie ainda viva de um grupo de gimnospermas primitivas. Suas grandes árvores ocupam as florestas chinesas e os parques norte-americanos. As coníferas possuem raízes, caules e folhas. Estas podem ser de forma de agulha e clorofiladas. São as folhas estéreis. Ao lado dessas, encontramos as férteis, que em conjunto formam os estróbilos ou pinhas. As folhas férteis masculinas, pequenas, formam o cone, ou estróbilo masculino, enquanto as folhas férteis femininas, maiores, constituem o cone ou estróbilo feminino. Na maioria das espécies, as flores masculinas e femininas encontram-se na mesma árvore. Transportados pelo vento, os esporos, aqui chamados grãos de pólen, saem em nuvens dos estróbilos masculinos e chegam aos estróbilos femininos. Cada estróbilo feminino é formado por várias escamas em torno de um eixo. Cada escama, por sua vez, protege um óvulo que, nos vegetais terrestres, não é o gameta. No seu interior é que estão 2 gametas femininos, as oosferas, das quais uma desaparece. Cada óvulo é fecundado por um gameta masculino do grão de pólen e dá origem a uma semente. Um estróbilo feminino, antes repleto de óvulos, após as fecundações, estará repleto de sementes.
que são os pinhões. As sementes não ficam dentro de um fruto, porque a gimnosperma não possui flor. Por isso, o nome sementes nuas, que vem do grego ginos, que significa nu, e esperma, que significa semente. Tá? Então, aqui no desenho, nós temos o ciclo evolutivo da araucária. O pinhão contém um embrião, o qual origina um novo esporófito, ou planta adulta. A parte comestível do pinhão é aquilo que nutre o embrião, um pequeno cilindro que encontramos no interior da semente. A gralha é uma ave que ajuda na disseminação dos pinheirais no sul do Brasil, pois ela se esquece da maioria das sementes que enterra ou esconde como alimento. E essas sementes acabam germinando. Olha aqui a gralha azul. A flor e as angiospermas. As angiospermas representam o mais recente dos grupos vegetais que surgiram na Terra, compondo 2/3 de todos os vegetais conhecidos. São tão bem adaptados a todos os ambientes que até retornam ao ambiente marinho, sendo únicas plantas embriófitas com alguns representantes na água salgada. Além disso, são as únicas plantas com flores verdadeiras e, portanto, as únicas com frutos. As flores permitiram a polinização pelos animais, e os frutos fizeram com que os animais participassem também da disseminação das espécies, transportando semente nos seus pelos ou penas e até mesmo no aparelho digestório. A reprodução é feita por alternância de gerações, como em todas as embriófitas e como nas pterodófitas e gimnospermas. Predomina a fase esporófita. Os gametófitos, como nos pinheiros, são reduzidos e se desenvolvem dentro do esporófito, garantindo a independência da água para a fecundação, ao contrário dos musgos e das samambaias. Você sabia? Uma farmácia a partir das plantas. Há muito que diferentes ramos da medicina alternativa, principalmente aqueles ligados à fitoterapia, fazem frente à alopatia ou medicina tradicional. Com mais acesso e menos custo às pesquisas, além dos preços cada vez mais proibitivos, não só a farmacopeia botânica passou por enorme desenvolvimento em nosso país, como atraiu a atenção de cientistas de várias partes do mundo, inclusive pela fantástica biodiversidade brasileira. Afinal, não é de agora que somos alvos de biopiratas que exploram a Amazônia. Sempre ouvimos falar que o chá de erva cidreira é calmante, que o chá de alecrim combate a gripe, o de boldo restabelece as alterações do trato digestório e tantos outros que chegam a centenas, aos milhares. Entretanto, da mesma forma que somos aconselhados a evitar a automedicação, não podemos exagerar nas poções vegetais, pois, mesmo sendo benéficas, muitas plantas se tornam altamente tóxicas quando em quantidades excessivas, ainda mais sem acompanhamento médico. A flor é formada por folhas modificadas do esporófito. O cálice, geralmente verde, é formado pelas sépalas. A corola é constituída pelas pétalas, quase sempre coloridas. Cálice e corola juntos compõem o perianto.
O androceu, aparelho reprodutor masculino, é formado por um conjunto de folhas. Cada folha ou filete tem duas bolsas que formam uma antera, onde são produzidos os grãos de pólen. O gineceu, aparelho reprodutor feminino, é formado por uma bandeja chamada estigma, ou tubinho, denominado estilete, e uma câmara, que é o ovário, onde encontramos um ou mais óvulos. Lembre-se que dentro do óvulo desses vegetais encontramos o gameta feminino, que é a oosfera. O transporte dos grãos de pólen pode ser feito pelo vento, como nas gimnospermas, e também por animais, como insetos, pássaros e morcegos, que são atraídos pelo odor ou pelas cores das flores e ainda pela água. Tá? Então aqui nós temos os grãos de pólen, caem no estigma e deles crescem os tubos polínicos. Né? Então aqui de novo, os grãos de pólen caem no estigma e de cada um cresce um tubo através do estilete, que leva o gameta masculino até o óvulo dentro do ovário. Cada óvulo fecundado será uma semente e o ovário dará origem ao fruto. Se abrirmos um fruto e encontrarmos 20 sementes, é porque foram fecundadas 20 gametas femininos, as oosferas, um em cada óvulo, e 20 tubos polínicos cresceram no estilete, cada um a partir de um grão de pólen. E aqui, turminha, nós temos uma linha do tempo, tá? Que é um quadro geológico, tá? Então aqui, ó, há 1,5 milhão de anos, o aparecimento dos hominídeos. Tá? Há 67 milhões, a evolução das angiospermas. Há 137 milhões, lá no período Cretáceo, as primeiras plantas com flores, angiospermas. Provável extinção dos dinossauros. Tá? E assim vamos chegando até a 570 milhões de anos, bem atrás, né, que era o predomínio de algas diversas e invertebrados. Tá? Então, só uma curiosidade aqui. Então, vamos ver agora essas atividades, que são poucas, tá? E vai nos servir para fixar um pouquinho o que foi lido. Então, muito bem. Número 1. Qual a vantagem das flores para as angiospermas em relação às gimnospermas? As cores e o perfume atraem outros agentes polinizadores, vírgula, como insetos, pássaros e morcegos. E a letra B. Por que a polinização é cruzada? Isto é, por que o pólen de uma flor é levado até o estigma de outra flor? Porque, dessa forma, ele promove a variabilidade genética. Tá? Se fosse feito dentro da mesma planta, né, se essa planta tivesse alguma doença, todos os seus descendentes também seriam doentes. Tá? Então, levando de uma planta a outra, tá, promove a variabilidade genética, tá? Impede que esse processo se estenda por outras plantas. Letra C. Nas espécies cuja corola não é vistosa, o pólen é abundante e os estigmas são amplos. Dessa forma, essas espécies devem ser polinizadas por qual meio? Somente pelo vento. Tá? Letra D. Como deve ser a polinização de espécies cujas flores são vistosas, possuem glândulas odoríferas
e pólen aderente, apesar de pouco abundante. Né? Nesse caso, é pelos animais, tá? Que promovem essa polinização. Número 2. O texto a seguir se refere ao ciclo de vida de uma planta vascular. Os esporos germinam para produzir a fase gametófita. Os microporos se tornam grãos polínicos e depois do transporte para a micrópila do óvulo, o microgametófito continua o seu desenvolvimento na forma de um tubo, crescendo através do núcleo. Um megasporo produz um gametófito, envolvido pela parede do núcleo e por tegumento. Os gametófitos produzem gametas, 2 células espermáticas em cada tubo polínico e uma oosfera em cada arquegônio. A que grupo de plantas se refere o texto? Se refere às gimnospermas. Né? Letra B. Que estrutura mencionada no texto permitiu essa conclusão? Vamos lá. Planta vascular cujo gametófito feminino produz gameta. Opa, fugiu aqui. Vocês podem colocar produz gameta, aí entre parênteses, oosfera. Fecha o parênteses, né? Dentro do arquegônio. E letra C. Quais são os outros grupos de plantas vasculares? Pteridófitas e angiospermas. Número 3. Um turista chega a Curitiba, no Paraná. Já na estrada, ficou encantado com a imponência dos pinheiros do Paraná, a araucária. À beira da estrada, inúmeros ambulantes vendiam sacos de pinhões. Um dos vendedores ensinou-lhe como prepará-los. Os frutos devem ser comidos cozidos. Cozinhe os frutos em água e sal e retire a casca, que é amarga e mancha a roupa. O turista percebeu que, embora os pinheiros estivessem frutificando, eram muitos os ambulantes vendendo seus frutos. Não havia árvores com flores. Perguntou ao vendedor como era a flor do pinheiro, a cor de suas pétalas, etc. Obteve uma resposta: não sei, não, senhor. Então, letra A. O que o turista comprou são frutos do pinheiro do Paraná? Justifique. Não, não são frutos do pinheiro do Paraná. O turista comprou sementes do pinheiro do Paraná, planta pertencente ao grupo das gimnospermas, que não produz frutos. E letra B. Por que o vendedor disse não saber como são as flores do pinheiro? O pinheiro do Paraná não produz flores verdadeiras. Suas estruturas reprodutivas são denominadas de estróbilos ou cones. Os estróbilos não possuem sépalas e pétalas, como as flores das angiospermas. Número 4. As plantas gimnospermas e angiospermas apresentam algumas características em comum. As angiospermas constituem o grupo vegetal com maior biodiversidade, embora representem o grupo mais recente na história da Terra. Só um instantinho, Julinho. Então vamos ver a letra A. Então vamos
comparar os dois grupos e destacar as semelhanças e as diferenças, tá? Então, entre outras diferenças, destaca-se o fato de as gimnospermas nunca formarem frutos, características das angiospermas. As estruturas reprodutoras das gimnospermas são os estróbilos e das angiospermas são as flores. Os representantes de ambos os grupos possuem raízes, caule, folhas e sementes. Letra B. Qual seria o êxito das angiospermas em termos de biodiversidade? Justifique. O êxito das angiospermas, que facilitou muito a sua disseminação, é a formação de frutos que protegem as sementes. Número 5. Os morcegos têm hábitos noturnos. Como devem ser as flores das espécies polinizadas por eles? Flores que se abrem à noite. Número 6. Pesquise a respeito da febre do feno. Bom, a febre do feno é um processo alérgico, tá? Entre parênteses, imunológico, típico de regiões temperadas. Número 7. Por que as gimnospermas não possuem frutos? Porque elas não possuem ovário. Por isso, as sementes são nuas. Número 8. Em relação ao esquema ao lado, responda. Qual é a estrutura formada por 1 e 2? Então vamos lá. Letra A. Androceu, tá? Entre parênteses, estame. E letra B, qual a estrutura formada por 3, 4 e 5? É o gineceu. Entre parênteses, carpelo. Letra C, qual estrutura origina a semente? É o número 6, tá? Que é o óvulo. E letra D, qual estrutura origina o fruto? É o número 7, tá? Que é o ovário. Número 9. Explique por que musgos e samambaias ficam restritos a uma faixa equatorial do planeta, enquanto gimnospermas e angiospermas podem ocupar latitudes muito mais altas. Bom, briófitas e pteridófitas dependem da água para o encontro de seus gametas, enquanto as demais não dependem da água, tá? Ou seja, independem do meio líquido. 10. Explique a relação ecológica que ocorre quando a gralha azul come a semente do pinheiro do Paraná. E a relação entre a gralha azul e o pinheiro do Paraná quando a gralha esconde a semente e esquece onde o enterrou. A gralha, quando come a semente, ela é um predador herbívoro. Tá? E a gralha, quando esconde a semente, ela é um comensalista. Número 11. Responda. Em que grupos vegetais ocorre a independência da água para a fecundação? Essa independência ela ocorre entre as gimnospermas e angiospermas. E letra B. Nesses grupos, como a fecundação pode ocorrer sem a água? O gameta masculino é transportado até o gameta feminino através do tubo polínico.
Então é isso, turminha. Por hoje é só. Semana que vem a gente volta com mais um capítulo. Tá? Um abraço, até mais.